Esse vídeo é para você que quer saber o poder do GameCube comparado ao PlayStation 2. O GameCube lançou em 14 de setembro de 2001 e o PS2 em 4 de março de 2000. E é claro que essa diferença de tempo também ajudou no hardware do GameCube. A CPU do GameCube é o Gecko de 485 MHz. A do PlayStation 2 é o Emotion Engine de 294 MHz. A GPU do GameCube é a Flipper de 162 MHz e a do PlayStation 2 é a Graphic Synthesizer a 147 MHz. O GameCube tem 40 MB de RAM e 3 MB de VRAM. E o PlayStation 2 tem 32 MB de RAM e 4 MB de VRAM. A mídia do GameCube é o mini DVD de até 2.8 GB. O PS2 usa o DVD, podendo chegar a 8.5 GB. E por conta disso, acontecia no GameCube a mesma coisa que aconteceu no Dreamcast e no Xbox 360. Alguns jogos vindo em mais de um disco. A Nintendo cometeu o mesmo erro que havia cometido com o Nintendo 64, mas pelo menos saiu dos cartuchos. Porém, teve uma lição que a Nintendo aprendeu na geração passada. O GameCube era fácil de programar, diferente do seu antecessor e bem diferente do console da Sony. Aliás, nesse quesito, o console da Sony era o mais complicado para os desenvolvedores. Apesar do GameCube ter menos memória VRAM, a memória era mais rápida que a do PS2, e o GameCube tem compactação de texturas mais eficiente via hardware, resultando em texturas menores. A compactação de texturas do PS2 tinha que ser programada pelos desenvolvedores via software, o que por sua vez impactava significativamente a CPU Emotion Engine, já que não era algo nativo como no GameCube. A qualidade das texturas do console da Nintendo também eram melhores, contando até com filtragem de texturas anisotrópica. Aliás, fica aqui uma correção. No meu vídeo O Poder do Dreamcast comparado ao PlayStation 2, eu falei que o PlayStation 2 só tinha suporte a filtro bilinear, mas ele também suporta filtro trilinear. O GameCube também lida melhor com anti-serrilhado, ele tem o Subpixel Anti-Aliasing, porém essa técnica pesava muito para o hardware, mas ele também poderia usar uma técnica como a do Dreamcast, de Super Sampling, que era mais simples e mais leve, que é a técnica que renderiza a cena em uma resolução mais alta do que a tela, e depois a redimensiona para a resolução da tela, e com isso suavizando as bordas. O anti-aliasing do PS2 tinha que ser programado via software, porém em mãos talentosas de desenvolvedoras competentes a qualidade era excelente, como no caso de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, mas também o que esperar de um jogo que é um primor técnico em todos os quesitos. Mas calma aí que as vantagens do GameCube ainda não acabaram. O GameCube consegue aplicar até 8 camadas de efeitos em um polígono de uma só vez, enquanto o PS2 usa um sistema que requer várias etapas. Imagine que estamos construindo um cenário 3D e queremos adicionar detalhes para torná-lo mais realista, como marcas, sujeira, brilho, reflexos, iluminação especial e alguns efeitos especiais, chegando a 8 camadas de efeitos. E vamos supor que esse cenário 3D tenha 1000 polígonos. Com o GameCube, podemos adicionar todos esses detalhes de uma só vez. É como se desenhássemos o cenário e ao mesmo tempo colocássemos todas as marcas, sujeira, brilho, reflexos e efeitos especiais. É rápido e eficiente, pois fazemos tudo isso em uma única etapa. Já no PS2 precisamos adicionar cada detalhe separadamente, um por um. Primeiro desenhamos o cenário, depois precisamos voltar e adicionar as marcas, depois a sujeira e assim por diante. Uma camada de cada vez. E lembra que eu falei que o nosso cenário teria 1000 polígonos? Então, com essas etapas aí, o PS2 teria que renderizar os 1000 polígonos 8 vezes, uma vez para cada efeito. Isso significa que temos que fazer o mesmo trabalho várias vezes para conseguir o mesmo resultado. Portanto, o GameCube é mais rápido e eficiente para criar cenários e objetos 3D com muitos detalhes,
pois pode fazer tudo de uma vez só. O PS2 era um hardware bruto que precisava de desenvolvedores talentosos e com vontade para mostrar seu potencial, enquanto o GameCube, além de mais poderoso, praticamente tratava o desenvolvedor como um princeso, pelas suas facilidades de programação. O GameCube também era mais capaz em operações de ponto flutuante por segundo. Ele tem 9.4 gigaflops contra 6.2 gigaflops do PS2. O fogãozinho da Nintendo realmente era muito poderoso. Um jogo que demonstra muito bem esse poder é o Resident Evil 4, com melhores texturas, iluminação e maior quantidade de polígonos. São só alguns exemplos da superioridade gráfica desse jogo comparado à versão do PS2, e que por sinal é um dos jogos mais bonitos do console da Sony, sendo um port muito bem feito. Mas a versão definitiva em questões gráficas com certeza era do GameCube. Mas em questão de exclusivos, como essas duas lendas se saem? Bom, o GameCube tem jogos como The Legend of Zelda The Wind Waker, Resident Evil Remake e Luigi's Mansion. E o PS2 tem Shadow of the Colossus, God of War 2 e Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Galera, esses dois consoles foram lendários. Eu lembro que eu era louco para ter um GameCube, principalmente porque eu gostava muito do Nintendo 64. E quando eu vi o trailer do Resident Evil Remake, o primeiro do GameCube, foi de explodir a cabeça com a qualidade gráfica. Até que um dia um conhecido meu veio do Japão e me contou sobre GTA, aí fiquei com aquilo na cabeça e um dia eu fui numa game house chamada Sky Games. E lá eu joguei o Medal of Honor Frontline do PS2 e fiquei incrivelmente impressionado com o que eu tava vendo. Parecia o filme do resgate do soldado Ryan, só que jogável. Depois de pouco tempo eu ganhei o PS2 da minha mãe e fui muito feliz com vários clássicos absurdos, mas sempre tive muito carinho pelo GameCube. E a geração toda eu fiquei na esperança que o remake do Resident Evil saísse para PS2. Infelizmente não saiu, mas saiu o Resident Evil 4 e como eu fiquei feliz na época. Mas como vocês puderam ver nesse vídeo, é inegável que o GameCube é superior. Mas o hardware do PS2 foi extremamente bem utilizado e recompensavam os desenvolvedores que se dedicavam a tirar tudo que a máquina podia fazer. E isso compensou muito seu hardware inferior perante ao GameCube e ao Xbox, trazendo jogos com qualidade técnica inacreditáveis para a época. E por conta desses jogos incríveis e de extrema qualidade, eu prefiro o PlayStation 2. Mas e você? Qual você prefere? Comente aqui abaixo e não se esqueça, se você gosta de videogame, tem que seguir o canal Poligonado.